Querido irmão em Cristo Jesus, que a graça de Deus seja contigo por onde quer que tu andares. Existem alguns aspectos relacionados ao Jardim do Éden que são tanto que intrigantes, né? E aquilo que é intrigante é instigante também, porque leva você a pesquisar, a se informar melhor, a se esclarecer melhor. Nós falamos no vídeo anterior que o Jardim do Éden foi um local de mercantilização de pedras preciosas. Existe respaldo textual, existe respaldo histórico, geográfico e linguístico para fazer esta afirmação, que o Jardim do Éden foi um local de mercantilização de pedras preciosas. E no Jardim do Éden estava um homem, representando Satanás, o rei de Tiro, com características teomaníacas. E hoje eu quero chamar a sua atenção para aspectos complexos relacionados ao Jardim do Éden, né? Jardim de Deus. Diz assim o livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 9: o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável para se comer, boa para se comer. É a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore tu comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que tu comeres, tu morrerás. Querido irmão em Cristo, o Éden foi uma planície, um local de exuberância, um local paradisíaco, né? A ausência de dor, de sofrimento, de angústia. Mas, paradoxalmente, o mal estava no Éden. Sim, o mal estava no Éden e o bem também. Então se observa uma simultaneidade, uma coexistência de bem e de mal no Jardim do Éden. Diz aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, duas coisas distintas, do bem mais mal. Quando se harmoniza ou se tenta harmonizar essa dicotomia, resulta no maniqueísmo. O maniqueísmo são duas forças, né? Muitos acreditam, os seus adeptos acreditam que são duas forças que regem o mundo, força do mal e força do bem, força negativa e força positiva. Agostinho de Hipona, o grande pensador lá do quarto século, grande erudito, ele foi adepto deste movimento. E quando ele se liberta desse movimento, quando ele se converte a Cristo, ele diz que o maniqueísmo é um mal que permeia a história da humanidade. Então estava essa dicotomia no Jardim do Éden, o mal e o bem. Não parece um paradoxo? Isso não foge assim ao raciocínio, à compreensão humana. Não é isso? Como compreender isso aqui? Mal e o bem no lugar paradisíaco, Jardim de Deus. Diz Ezequiel capítulo 28, versículo 13, que o Éden era o jardim de Deus. Jardim de Deus. E o mal no jardim de Deus. Entendeu? Aqueles que não acreditam no livre-arbítrio precisam se curvar diante aqui desse texto. Aqueles que são hiper-calvinistas, é isso? Que não acreditam no livre-arbítrio, que não crê que o homem tem a vontade própria, o livre-arbítrio, que tudo está predeterminado, ele precisa ler com mais espiritualidade este texto aqui, buscar a compreensão de Deus. Veja aqui dois aspectos relacionados ao pecado original. O pecado original. O mal existia, e por causa do mal, que existia, o bem também existia.
A mulher pecou contra Deus. Ela, sabendo as consequências da desobediência, ela estava previamente advertida. Ela sabia que se ela desobedecesse, as consequências seriam desastrosas. No entanto, diz o texto que ela olhou e achou agradável. Aquilo que era proibido, ela achou agradável. Ela poderia comer de toda árvore, porque o jardim do Éden, lá Deus botou várias árvores. Agora, uma era proibida. E ela olhou e achou agradável. Isso fala de cobiça. Tiago diz que a cobiça dá luz ao pecado. E o pecado consumado gera morte. João disse que a concupiscência dos olhos é inimiga de Deus. Então a mulher foi cobiçosa. Ela foi concupiscente. Aí está o aspecto humano do pecado. Mas o outro aspecto relacionado ao pecado foi exatamente a indução da serpente. O poder de dissuasão da serpente. A serpente, devido à sua sagacidade, à sua sutileza, ela foi mais do que persuasiva, ela usou uma argumentação dissuasiva. Então que ela veio mesmo para destruir, para acabar com a comunhão entre o homem e Deus. Disse, olha mulher, se tu comeres, tu serás igual a Deus. Pode comer. Não foi assim que Deus quis dizer, não. Observa que ela negou a palavra de Deus. A serpente tentou distorcer aquilo que Deus falou, justamente para levar a mulher a pecar. A pecar. Você observa, querido, que quem estava no jardim do Éden não foi Satanás, foi a serpente. E a serpente aqui é uma metáfora de Satanás. É uma prosopopeia, é uma personificação. Todas as vezes que você atribui a seres inanimados poder, você atribui ações humanas a um ser inanimado, você está usando uma figura de retórica chamada de prosopopeia ou personificação. Então a serpente aqui é uma personificação de Satanás. Assim como lá em Ezequiel capítulo 27 e capítulo 28, Deus não falou, não foi com Satanás, ele falou com o rei de Tiro. E esse rei de Tiro, ele era detentor de características teomaníacas. E em razão disso ele representava Satanás. Entendeu? Ou seja, aqui Satanás fala por meio da serpente. Entendeu? Então observa que ela distorceu, né, a palavra de Deus. Mas, queridos, quando se fala aqui em coexistência de bem e de mal no jardim do Éden, a gente precisa entender uma coisa. O pecado só surgiu porque havia o mal. O homem só teve o livre-arbítrio porque havia também bem e mal. São duas coisas distintas que a gente precisa entender. Pecado vem pecado e mal. Pecado vem de uma raiz grega, amártia. Daí a matéria amartiologia. A martiologia é o estudo do pecado. E a palavra mal, ela vem também de uma raiz grega, né? Mal, que quer dizer poneros. Daí a matéria ponerologia. Né? Ponerologia. Então no Éden, jardim de Deus, jardim de exuberância, o mal existia. E em razão disso o pecado surge no Éden. Agora, existe um aspecto aqui relacionado ao Éden que é mais complexo, é mais intrigante, é um desafio para o entendimento humano. A origem do mal. Se o mal estava no Éden, obviamente já existia o mal. Mas como surgiu o mal? Eu te espero no próximo vídeo.